5, 4, 3, 2, 2,5, 1. Começa agora a aula mais animada do mundo. Valeu! Minha segunda série do coração. Voltando a lembrar a vocês que nós não estamos em férias, estamos em quarentena e estamos preparando o material com o maior carinho, com o maior amor, com todas aquelas brincadeiras, aquelas animações, para quebrar um pouco desse momento tenso. Vamos lá então? Nós estamos em Primeira República ou a República Velha. Eu prefiro Primeira República. Vamos falar hoje sobre os movimentos sociais, vamos entender os movimentos rurais, urbanos, esses movimentos, essas revoltas populares, militares. Vamos observar quais foram os seus motivos: a desigualdade social, racismo, medo, violência policial, fanatismo religioso, aumento nos impostos, necessidades que o povo tinha e que não eram atendidas, insatisfações políticas e tudo isso motivando essas revoltas na Primeira República, que foi um período cheio de tensões na política e também na sociedade como um todo. Bom, ao longo dos mais de 40 anos dessa primeira fase, aconteceram diferentes revoltas, né? As 4 principais que nós vamos estudar são Canudos, 1896 e 1897, Contestado, 1912 e 1916, Vacina, 1904 e Revolta da Chibata, em 1910. Cada uma tem um aspecto diferente. Canudos teve um conteúdo religioso e carência social. Contestado também com conteúdo religioso, mas reivindicação social. A Revolta da Vacina foi insatisfação popular e a Revolta da Chibata foi reivindicação social. Bom, então, sabendo disso, vamos pensar assim, ó. A Guerra de Canudos se foi motivada pela insatisfação das elites baianas com a formação de um arraial que possuía um líder religioso desvinculado da Igreja Católica e uma experiência social com áreas de igualitarismo. A Guerra do Contestado, ela acontece em uma região disputada, contestada, tanto por Paraná quanto por Santa Catarina, e envolvia a insatisfação dos sertanejos com a pobreza e o fervor religioso. A Revolta da Vacina, ela é motivada pela insatisfação da população com a violência do processo de modernização do Rio de Janeiro, junto com o medo de uma vacinação forçada. Essa, da Chibata, teve como estupim a insatisfação dos marinheiros pretos e mestiços com os castigos físicos que sofriam na marinha. Bom, Canudos acontece então no sertão da Bahia e coloca o exército brasileiro contra os habitantes de um arraial chamado Belo Monte, que era liderado por Antônio Conselheiro, um beato, que é um líder religioso, também significa feliz. Ele se instalou na região em 1893. Ele participou de protestos lá atrás contra os impostos que aconteciam desde a proclamação da República. O arraial, que ficou conhecido como Belo Monte, ficava às margens do rio Vaza Barris, e com a chegada de Antônio Conselheiro, o local cresceu e chegou a possuir cerca de 24 mil habitantes, e se transformou em um centro que trazia novas perspectivas de vida com uma população de escravos carentes que não tinham acesso à terra. O Antônio Conselheiro, ele era um líder religioso. Ele foi extremamente importante e responsável por atrair milhares de pessoas à procura desse beato. Isso fez de Canudos um centro de romaria, que não era um arraial com estilo de vida igualitário, mas tratava-se de uma experiência social e diferente do que o governo central republicano oferecia. O Antônio Conselheiro, ele era visto como um risco à igreja por causa da sua grande popularidade, experiência social e política com traços de igualitarismo. Esses aspectos também representavam uma ameaça às elites econômicas locais, que se baseavam no latifúndio e no domínio dos coronéis e precisavam ser eliminados. Então, foram organizadas 4 expedições, e a ideia era destruir o arraial. A primeira foi organizada pelo estado da Bahia e foi derrotada pela resistência formada lá em Canudos. A segunda e a terceira também foram destruídas, foram formadas pela tropa do exército. Inclusive, o comandante do exército morreu aí. Na 4ª expedição, mudou tudo. Foi a partir de 1897, uma tropa com quase 10 mil soldados
que tinham equipamentos modernos e até canhões. E o resultado foi Canudos arrasado, queimado, dinamitado e os prisioneiros degolados. Ariano Suassuna, autor de vários grandes trabalhos, entre eles O Alto da Compadecida, disse assim: o que houve em Canudos continua a acontecer no campo e nas grandes cidades. Um verdadeiro choque do Brasil oficial, e mais claro, contra o Brasil real e mais escuro. O que ele está querendo dizer com isso? Ele coloca a situação do pobre se repetindo de Canudos em vários lugares e em vários momentos no Brasil. A Guerra do Contestado, ela acontece numa área contestada, pelos estados de Santa Catarina e Paraná, entre 1912 e 16. Assim como aconteceu em Canudos, uma série de sertanejos pobres encontra no discurso de um líder religioso, chamado José Maria, uma alternativa para a sua vida, e eles passam a segui-lo. O contexto que ocorreu, o contestado, era muito tenso. Primeiro, tinha uma disputa territorial entre Santa Catarina e Paraná. Além disso, parte dessa região contestada foi entregue para Percival Farquhar. Eu sabia que ia ter um Percival aí. Ele era um magnata conhecido por ter construído uma ferrovia, a Madeira Mamoré. E o pessoal queria que ele construísse aí uma outra ferrovia, ligando o Rio Grande do Sul até São Paulo. Mas nesse acordo de cessão de terras, a Farquhar, também foram entregues terras num raio de mais ou menos uns 15 quilômetros da ferrovia, para que ele pudesse tirar madeira dessa região. O problema foi que essa região já tinha gente que morava ali, e eles faziam uma agricultura de subsistência e cultivavam a erva mate. A empresa vinculada à Farquhar era responsável pela exploração de madeira, e ela organiza tropas de jagunços para expulsar os habitantes. Além disso, milhares de trabalhadores da ferrovia acabaram perdendo seus empregos, reforçando ainda mais o grupo de pessoas pobres. E quando um grupo de pessoas lideradas pelo José Maria se instalaram em Irani, na região contestada por esses estados, o agrupamento de pessoas em Irani foi entendido pelo Paraná como uma invasão coordenada pelos catarinenses e acabou atacando os sertanejos. Nesse ataque, o José Maria acaba sendo morto. E o fervor religioso prossegue com os sertanejos, que fundaram várias comunidades autônomas e eram vistas pelos coronéis locais como uma ameaça. Foi daí que começa a repressão contra essas comunidades autônomas, que eram formadas pelos sertanejos. As autoridades locais e estaduais, em sua maioria, grandes fazendeiros e oficiais da Guarda Nacional, eles sentiam que tinham como missão subjugar os sertanejos, porque eles já não estavam se submetendo mais aos seus respectivos coronéis. Então, formaram grupos autônomos com fortes vínculos religiosos, nos quais expectativas místicas misturavam-se à crítica social. Essas comunidades não eram hostis e nem militarizadas, mas o seu desejo por independência desperta a ira dos governantes, da imprensa e dos fazendeiros. Pois é, a revolta da vacina, ela já está num contexto urbano. Ela acontece em 1904, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Foi uma revolta popular que acontece justamente pela insatisfação por causa da violência em relação ao processo de sanitarização. Naquele momento, o Rio de Janeiro passava por um momento realmente muito conturbado. O presidente Rodrigues Alves tinha mandado fazer um processo de modernização para revitalizar a cidade. Ele queria que o Rio parecesse com Paris, uma nova cidade-luz. Bom, isso acontecia às custas da desocupação de milhares de pessoas. Junto a isso, estava sendo realizada também uma campanha para a erradicação de doenças, varíola, febre amarela, e o Oswaldo Cruz, ele aí é chamado como sanitarista. Bom, nesse contexto todo rola uma grande revolta popular, porque, além de tudo, o governo ainda solicitava que o povo tivesse cartões de vacina para poder entrar na escola. O resultado dessa revolta foi, além de uma grande destruição na capital do Rio de Janeiro, matou 30 pessoas e deixou mais de 100 pessoas feridas. E a revolta da Chibata, hein? Bom, ela teve como estopim a insatisfação dos marinheiros pretos contra os castigos físicos que eles recebiam na Marinha Brasileira. A Marinha era uma
instituição marcada por racismo, e os cargos mais baixos eram ocupados justamente por pretos e mestiços, e eles eram punidos, com chibatada. Bom, quando Marcelino Rodrigues Menezes, um marinheiro, foi punido com 250 chibatadas, aí não deu certo. Os marinheiros ficaram muito insatisfeitos, tanto com o castigo, o racismo, a desigualdade social, e eles se rebelam, tomam o controle de 4 embarcações da Marinha e exigem o final desse processo. O líder aí era o João Cândido, também conhecido como Almirante Negro. Bom, o presidente Hermes da Fonseca, ele resolve atacar, então, esses revoltosos e de forma, assim, muito dura. O que ele faz? Além dele reprimir esses marinheiros, ele dispensa milhares deles, tortura alguns, envia alguns para a Ilha das Cobras e outros para o Acre. Muitos desses foram enviados para os seringais e foram fuzilados no meio do caminho. Ao longo dessa Primeira República, várias outras revoltas aconteceram em diferentes partes do Brasil. Teve também a revolta do Cangaço, o levante de Juazeiro, a revolta do Forte de Copacabana, revolta paulista, Coluna Preste, revolta armada e a Revolução Federalista. Um beijo no fundo do seu coração e bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Eu me despeço com esse samba lindo e maravilhoso da Em Cima da Hora, que eu quero que vocês observem com muito carinho e com muito amor. Marcado pela própria natureza, o Nordeste é meu Brasil. Lindo demais, né? Posso gritar no sertão, De sofrimento e escuridão, a terra é seca, não se pode cultivar. Forte abraço no seu coração.